Boa noite. Vamos dar início à aula de hoje. Mas antes, telefone para os seus amigos, para que eles também possam assistir a esta aula gratuitamente. Para isso, basta acessar o nosso site www.derose.org.br. Aproveite que você está conectado e vai conferir todos os livros e CDs que nós disponibilizamos para download gratuito. As aulas anteriores a esta estão também disponíveis no nosso site para acesso gratuito a qualquer dia e hora. Vamos então agora fazer um puja ao mestre, e quem vai induzir o puja é a instrutora Sátia, da Unidade Santana, aqui de São Paulo. Como é feito na Índia há milhares de anos, vamos proceder à solenidade da saudação prévia. Veja o mestre de rosa à sua frente e visualize-o envolto por uma luminosidade verde esmeralda, transmitindo-lhe saúde generalizada e votos de longevidade. Como parte objetiva do Puja, divulgue a um amigo a seção de downloads do nosso site, onde lá ele irá encontrar um grande acervo de material didático, podendo assim conhecer a nossa filosofia. Swastia. Muito bem. Boa locução, hein? Parabéns. Vez por outra, alguém me pergunta por que é que nós disponibilizamos os downloads gratuitos e ainda por cima de tantos livros, e mais os CDs, e mais estas aulas, e por que é que nós não cobramos por isso? As pessoas que nos fazem essa pergunta estão perplexas, porque elas vivem num mundo diferente do nosso. Elas vivem num mundo em que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Claro, nada contra. Dinheiro é uma energia muito positiva quando está em boas mãos. Mas não conseguem compreender que a gente possa fazer alguma coisa sem ter o dinheiro como meta. Que a gente possa fazer alguma coisa por acreditar naquilo. Então, a todas essas pessoas que ficaram perplexas, e algumas até tentando entender como é que nós conseguimos, porque realmente a nós nos custa dinheiro colocar esse material lá disponível, e se nós não recebemos nada em troca, como é que funciona isso? E eu vou te dizer como é que funciona. Em primeiro lugar, funciona pelo idealismo. Funciona porque nós não somos comerciais. Nós talvez sejamos a linhagem de yoga e a instituição de yoga em todo o mundo menos comercial, porque nós não vendemos nada e nós não prometemos coisa alguma. E em segundo lugar, por que funciona? Como é que funciona? Funciona porque a pessoa vai lá, faz o download de um livro, lê, gosta e depois ela quer ter o livro. Então, essa pessoa, claro que não são todos, são apenas alguns, mas esses poucos, esses alguns que vão lá a uma livraria e adquirem o nosso livro, estão de uma certa forma contribuindo para com a nossa obra. Depois, há uma outra sequência de informações. Por exemplo, alguns empresários ou jornalistas nos dizem, mas como vocês não vendem nada? Há uma porção de produtos com o nome de vocês. Sim, mas esses produtos não somos nós que fazemos, nem somos nós que vendemos, e nem nós ganhamos coisa alguma. Não há royalty, não há direitos para as pessoas que utilizam a nossa marca. Então, é bagunça? Qualquer um pode utilizar? Não. Nós concedemos esse privilégio de usar a nossa marca apenas àqueles profissionais que são sérios, que são honestos, que fazem um trabalho bom. Então é uma troca de gentilezas. Eu empresto o meu nome e ele me dá de volta um trabalho sério que vai contribuir para tornar o nome ainda mais forte. Não pense só em dinheiro. Dinheiro não é a única coisa que existe no mundo e não é o único valor. Há valores muito mais importantes, muito mais valiosos do que o nobre metal. Repito que nós não desprezamos o nobre metal, nós não somos contra você ganhar dinheiro, não somos contra estes instrutores ganharem dinheiro.
Apenas nós preconizamos que você deve ganhar o justo, deve fazer um bom uso e deve saber o seu limite. Deve chegar a um ponto em que você diga, olha, está bom assim, eu estou vivendo com dignidade e não quero enriquecer, porque a nossa meta não é ficar rico, é apenas ter a dignidade que qualquer profissional merece. E é por isso, e é assim que funciona essa máquina maravilhosa de cultura. Eu recebi aqui uma série de notícias que saíram pela imprensa no Brasil, nas várias nações do Brasil e em outros países. Por exemplo, as de Portugal nos foram enviadas pela Catarina Candeias, várias revistas e jornais de Portugal. Depois vieram também notícias da nação gaúcha. Olha, muita coisa boa. Eu vou mostrar algumas delas então para você. Essa daqui é a revista Moinhos, lá de Porto Alegre. Saiu aqui uma reportagem de página inteira sobre o trabalho do Fabiano Gomes. Espaço de Cultura e Bem-Estar. No dia 1º de agosto de 2005, inaugurou o novo Centro Cultural credenciado ao Método de Rose. Muito bem. Aqui do outro lado tem um belo de um churrasco tchê. Mas esse anúncio não conta. Tá? Essa matéria fica muito boa. Revista Moinhos. Revista Medicina e Saúde. A gente acha até que eles puseram ali o churrasco só para implicar, né? Mas não foi não. Mas se for também, vamos levar na esportiva, que tem que ser levado com bom humor. Aqui 2 páginas, uma matéria muito boa que saiu lá em Portugal. Yoga com acento e tudo, é uma palavra que nos causa fascínio. O interesse do Ocidente pelas questões orientais, envoltas numa bruma que nos capacitarem para feitos fantásticos, faz com que artes como karatê, jiu-jitsu, tai chi ou kung fu, tal como o yoga, tenham vindo a ganhar um interesse redobrado por parte do grande público. Medicina e Saúde. A revista Liberdade também tem várias matérias, 3 citações na mesma revista, fantástico. O jornal Semanário, que é um importante jornal de Portugal, traz também aqui um espaço bastante bom. E neste espaço, deixa eu ver se eu pego aqui um trecho interessante. Todo ele é interessante, então não dá para ler inteiro. Semanário. Essa é a nossa, não sei por que está aqui no meio. Vai ver que é para fazer propaganda, então atenção, a nossa revista. Olha o Sandrão aqui. The Rose Yoga Review. Também tem matéria nossa nela. Aqui, Rumo ao Sonho. Também é de Portugal esta. Vamos ver onde é que está. Isso aqui foi uma divulgação feita. Leaders. É uma matéria escrita pelo Fábio Euxusian. Ele tem esta coluna fixa na revista e tem representado muito bem o Swastika Yoga e o nosso método, a nossa filosofia, a nossa proposta. Revista Leaders, porque todos vocês são líderes. Está bem boa a matéria. Bom, na vez passada nós conversamos sobre como montar uma sala de práticas. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um outro assunto, também da área profissional. Eu queria falar com vocês sobre como montar uma prática equilibrada e balanceada, mas não igual àquela outra aula que eu já dei, que está aí
registrada, está aí arquivada no nosso site. Eu queria mostrar outros esquemas, outros quadros. Então, por exemplo, vamos falar de asana. Primeiro, asana, basicamente, nós dividimos em 3 coisas, ou seja, precisa ter estes 3 elementos para que seja asana. Primeiro, para ser asana, o que precisa mesmo? Primeira coisa, precisa de uma posição. Asana, traduzido, quer dizer mesmo posição, quer dizer, da mesma maneira como mantra precisa ter nada mais bindu, nada quer dizer som, mantra sem som não é mantra. Da mesma forma, asana quer dizer posição. Sem a posição, quer dizer, sem o elemento mais óbvio, asana não será asana. Mas, se você tiver apenas a posição, nós não podemos dizer que isso seja yoga. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia se assemelhar a qualquer outra disciplina, em que você tenha que ficar parado numa determinada posição ou em movimento nessa posição. Não, mesmo que não tivesse as outras coisas, nós não poderíamos nunca confundir isto com ginástica. Um dia alguém nos disse, mas é que mexeu com o corpo. E não sendo terapia, quer dizer, não sendo, por exemplo, uma fisioterapia, então é área de educação física. E nós contestamos veementemente essa opinião, porque ela está truncada. Algum profissional consegue trabalhar sem usar o corpo? Não me consta que um dentista consiga trabalhar sem usar o corpo. Ele tem que usar o corpo, tem que usar as mãos, tem que ir lá fazer o trabalho no corpo do outro. Um advogado consegue trabalhar sem o corpo? Ele prepara a sua defesa e depois deixa o corpo em casa e vai para o tribunal defender? Não, ele vai com o corpo, ele vai depender do seu corpo, vai depender das suas cordas vocais para colocar impostadamente a sua defesa, ele vai depender da gesticulação que ele vai fazer no tribunal, ele vai depender de uma porção de coisas diretamente atreladas ao seu corpo. E eu quero saber qual é o médico, engenheiro, arquiteto, advogado, psicólogo que consegue trabalhar sem o corpo. E qual o pedreiro, pintor, encanador, eletricista que consegue trabalhar sem o corpo. Então, isto de usarmos o corpo não estabelece ligação alguma, não estabelece link algum com a ginástica. Inclusive para aqueles que dão aulas em academias de ginástica. Esta foi uma outra questão que nos foi colocada uma vez numa audiência pública. Mas para trabalhar em academia tem que ser formado em educação física. E eu perguntei, os médicos da academia são formados em educação física? Os fisioterapeutas da academia são formados em educação física? E os digitadores e as recepcionistas são formados todos eles em educação física? Então é mentira. Isto é um sofisma. Na verdade, para trabalhar com educação física, tem que ser formado em educação física. Para trabalhar numa academia, não, desde que você não entre no território da educação física. Então, se você for fisioterapeuta, você vai trabalhar no seu território. Se você for um professor de yoga, você vai trabalhar no seu território. Nada a ver com educação física. No entanto, nós não vamos usar apenas posição. Nós vamos usar a posição, mas também vamos usar uma respiração coordenada. Quando nós fazemos asana, todo asana tem uma respiração que se coordena com a posição ou com a movimentação utilizada para chegar nela. Porque você simplesmente não pode aparecer na posição e desaparecer da posição. Você tem que chegar até ela, você tem que sair dela. Então, há uma respiração coordenada com a movimentação necessária para conquistar aquela postura, aquela posição. Mas ainda tendo essas duas coisas, tendo esses dois elementos, nós não podemos chamar de asana. Porque para ser asana, para ser yoga, falta uma coisa importantíssima,
que é a atitude interior. Há uma atitude interna. Você, ao fazer asana, não está apenas agindo do corpo para fora. Você está agindo do corpo para dentro. Você está desenvolvendo consciência dos seus órgãos internos. Você está desenvolvendo propriocepção. Você está desenvolvendo uma atitude de conscientização de tudo que acontece. Você chega a sentir até o tato do sangue circulando pelas veias. Você chega a perceber num órgão que aparentemente seria sem sensibilidade, você consegue perceber, estou sentindo um leve desconforto em tal região. Você ajuda muito o médico, porque se você tem algum problema, você chega lá e diz, olha, o que eu tenho nessa região aqui? Nessa região você tem um baço. Então, por favor, peça um exame do meu baço, porque eu estou sentindo o tato interno desse órgão, e estou sentindo que ele está pedindo atenção. Não quer dizer que esteja doente, mas o órgão está pedindo uma atenção. E outras coisas mais. Movimentos peristálticos, batimentos cardíacos. Em tudo isso, o praticante dedicado, devotado, ele desenvolve uma consciência corporal muitíssimo maior do que aquela que nós normalmente temos sem o yoga. Então nós vemos que a asana se divide em 3 elementos. Mas cada um desses elementos se divide em outros 3. A posição se divide em quais 3 elementos? Quais são as 3 coisas necessárias para que a gente possa dizer que esta posição é de yoga? Então vamos lá. Primeira, firme. Qual é a outra? Agradável. E a outra? As 2 primeiras são citadas por Patanjali. Nós podemos traduzir como firme e agradável ou como estável e confortável. São traduções possíveis, perfeitamente corretas do Yoga Sutra. Então, consta mesmo que a asana é toda posição firme e agradável. Você também pode traduzir este sutra como a asana é toda posição agradável, estável e confortável. Tanto faz. Mas nós acrescentamos estética. E por que fizemos esse adendozinho? É porque muitas escolas, muitas linhas de yoga fazem posições feíssimas, muito feias. Há tempos saiu numa revista, numa respeitável revista de circulação nacional lá no Brasil, uma revista pela qual eu tenho muito carinho, muito respeito. Mas eles escolheram para colocar na capa um asana muito feio, muito antiestético. Então, à primeira vista, eu olhei aquilo e disse, a pessoa que escreveu isso, ou que escolheu esta capa, odeia o yoga, porque colocou uma posição para ridicularizar o yoga, para comprometer, estragar a nossa imagem. Mas depois, logo assim, 5 minutos depois, eu já tinha chegado à conclusão de que não é implicância nenhuma conosco. É que a opinião pública é desinformada com relação ao yoga. As pessoas não sabem o que é yoga. E como existe uma tendência mesmo a tornar tudo uma caricatura, então se vão falar de um psicanalista, aí fazem uma palhaçada qualquer, uma caricatura com os psicanalistas. Aí vão falar dos lutadores de karatê, aí fazem uma palhaçada qualquer com eles. Aí vão falar de dançarinos, bailarinos, de balé clássico, fazem outra palhaçada com eles. Quer dizer, é uma tendência do nosso mundo contemporâneo, né? Até mesmo no cinema, não é só na mídia, mesmo no cinema, na televisão, há uma tendência a esculhambar, seja lá com o que for. Mas na nossa escola, não. Na nossa escola, os asanas são posições estéticas. Uma posição que seja feia, que seja antiestética, nós não a adotamos. Nós reconhecemos que ela existe. Ensinamos no nosso livro como um asana que existe. Se nós nos propomos no livrão, o Faça Yoga Antes que Você Precise, que foi considerado o livro mais completo de yoga já escrito em todo o mundo, em toda a história do yoga, modéstia às favas,
Ele é mesmo o livro mais completo, foi inclusive citado, o único livro de yoga, o único autor de yoga citado por autores de yoga do exterior, foi esse livro e esse autor. Então, nós temos que citar porque a proposta foi fazer uma sistematização, uma codificação e mencionar o máximo possível de técnicas existentes. Então lá estão algumas que são bem antiestéticas, mas em aula não usamos. E se um instrutor nosso utilizar em prova na federação, a federação estadual não aprova. Ele é reprovado porque usou um asana que predispõe a opinião pública a levar o yoga para o lado da brincadeira, da gozação, né, da caricatura. Então, uma das exigências mais importantes para nós é a exigência da estética. E isso se consegue também pelo cultivo do ângulo didático. Nós não fazemos uma posição como nos dá na telha. Nós pensamos, lá está o observador. Qual é o posicionamento que eu tenho que ter para este determinado asana? Eu vou fazer um trikonasana, eu tenho que estar de frente para aquele observador, porque ele precisa ver o trabalho da minha coluna e ele precisa observar todo o meu corpo, ou o máximo possível dele. Agora eu vou fazer uma outra posição, agora eu viro de lado, porque agora eu quero mostrar uma retroflexão e o observador, seja ele o aluno, seja ele uma câmera, vai ter que observar o máximo possível do meu corpo e saber o que eu estou fazendo com a coluna. Então, um dos elementos da estética, um deles é, por exemplo, o ângulo didático, ou o que nós chamamos de ângulo didático. Já me sugeriram que o ângulo didático fosse considerado como uma das características do Swastika Yoga, porque só existe no Swastika. Nós realmente concordamos, nós não vimos isso em lugar algum. Noutros tipos de yoga, você vê uma foto ou mesmo uma demonstração ao vivo de um Bhujangasana de frente, em que o observador não consegue perceber o resto do corpo da pessoa, uma torção de frente ou de lado numa posição tal em que quando a torção se completa, o praticante está de costas, o que realmente não é uma das melhores coisas, a não ser que nós queiramos mostrar um detalhe das costas, como no caso dessa posição em que nós seguramos uma mão à outra. Aí é justificável estar de costas, senão é meio antiestético. Depois, a respiração coordenada. Quais são as 3 fases da respiração coordenada? Neste caso, respiração coordenada em asana. Então, primeiro, vamos devagar. Primeiro, respiração, ela primeiro tem que se tornar consciente, porque normalmente as pessoas respiram não conscientemente, elas respiram pelo neurovegetativo. Você passa o dia inteiro respirando, mas você não quis respirar desta ou daquela maneira. Foi no piloto automático, foi inconsciente. E a nossa respiração, ou melhor, os nossos respiratórios, constituem uma arma, uma ferramenta muito importante para você cruzar a fronteira entre o consciente e o inconsciente, porque é uma função que todos nós temos inconsciente, automática, neurovegetativa, mas que nós podemos interromper o processo neurovegetativo e interferir com a nossa vontade, tornando essa função consciente. Os outros animais não me consta que consigam. Pode ser que sim, não tenho nenhum estudo a respeito. Mas, tanto quanto a gente observa, o ser humano é o único que, não estando dentro d'água, não tendo mergulhado, estando à vontade, ele pode dizer, agora eu vou parar de respirar porque eu quero. Agora eu vou respirar só com a parte baixa. Agora eu vou respirar com a parte média. Agora eu vou respirar mais rápido. Agora eu vou fazer a respiração alternada.
Blá, blá, blá. Está ouvindo? Blá, blá, blá. Por algum motivo. Bateria, talvez? Não, a bateria tá boa. Não, a bateria tá mal. É a bateria, manda moçada. Tem que... mas tem que me dar o backup antes, né? Como sempre deram. Vamos trocar as baterias? É o backup de bateria ou backup de câmera? Tá bom. Eu espero chegar às baterias ou sigo? É que daqui a pouco faz outra interrupção, é ruim, né? Para quem assiste que fica cortadinho assim. Essa vida de artista, vocês não sabem como a gente sofre. Especialmente pelo calor, porque o ventinho está indo para lá, em vez de vir para cá. A gente tem que ensinar tudo para essas crianças. Vocês não imaginam como é isso? É um inferno. A gente tem que dizer que quando o cara aqui está com calor e aquele está com frio, é para cá que tem que jogar as aletas. Essa é a de altura. De qualquer maneira tem que jogar mais para cima, porque eles não estão com frio. Oh, eles não estão com calor. Sou eu que estou. Tem que cuidar de mim, né, gente? Vocês estão pensando que quando o João Dória Júnior vai ao ar, é ele que tem que ficar dizendo, olha, veja a temperatura. Fiquem atentos ao seguinte. Um dia, eu tanto reclamei com a comissaria da Varig, que servia comida errada, com o título de comida vegetariana, que um dia eles mandaram aqui o chefe do serviço de nutrição. E achei muito engraçado porque o nome dele tinha 2 elementos de comida. O nome do cara. O pré-nome eu não me lembro, mas o último nome era trigo. Era não sei o que, era uma comida, não sei o que, trigo. E esse senhor me visitou, disse que o presidente da Varig havia insistido muito com ele, que eu viesse aqui para saber o que eu queria comer. E eu disse, não, meu amigo, a abordagem está errada. Não é o que eu quero comer, é o que é certo chamar de alimentação vegetariana. Porque senão ele ia fazer assim, é isso que o senhor quer, é isso que nós vamos lhe oferecer. E não é essa a ideia, né? Então, isso com relação à pergunta da Flavinha. Se está bom agora, vocês têm que pensar assim, a aleta está para lá? Então não está bom. A aleta está para cá? Ah, bom, então o ar deve estar chegando lá. Talvez mais tarde ele reclame que está com frio, mas pelo menos neste momento eu estou olhando e eu estou observando que está certo. Tem que ser assim. Se não é assim, agora você está satisfeito, De Rosa? Ah, não está ainda? Então tá bom. Como é que você quer? Não pode ser assim. Tem que ser, está quente ali? Então vamos pôr o vento para lá. Senão fica todo mundo agasalhado e tremendo aí embaixo e o cara aqui suando. Pronto? Então vamos lá. Onde é que eu parei mesmo, hein? Respiração ritmada. Como eu já não me lembro o que eu estava dizendo, eu vou... Nós somos os únicos seres que conseguimos colocar ritmo. Mas eu não sei até que ponto, eu não sei quando é que parou ali.
Foi exatamente naquele momento? Tá bom. Mas o restante aqui é segredo. Pronto. É secreto. Vamos então para o terceiro elemento. Atitude interior. Primeira parte da atitude interior é localização da consciência. O que é localização da consciência? Localização da consciência é assim. Transfira, projete a sua consciência para a ponta do seu dedo indicador. Vai, faz aí. Projete a consciência para a ponta do seu dedo indicador. Ah, eu não sei, estou com dificuldade. Ah, é? Espera um pouquinho, me dá a agulha aí. Au! Pronto, a consciência está ali, não está? Está enfaticamente na ponta do dedo. Localização da consciência, isso sem a agulha. Tem que ser com essa intensidade. Claro, precisa de treino. Se até hoje você nunca fez isso, você não sabe fazer. Então, quando eu disser, coloque a sua consciência nos movimentos peristálticos do seu intestino delgado, como se faz isso? Bom, mas faz-se passo a passo. Você já não vai começar diretamente pelos movimentos peristálticos. Você vai começar pela ponta do dedo. Precisa de uma ajudinha? Toque nele, sem agulha. Toque nele. Ó, sua consciência foi para lá. Localize a sua consciência no Ajna Chakra. O chakra responsável pela meditação, pela telepatia, etc. É aqui. Então vamos lá. Se precisar, feche os olhos, mas não precisa. E não está funcionando. Ah, então, este é o artifício. Agora a sua consciência está lá. Então, localização da consciência é colocar a consciência numa determinada parte do nosso corpo. Dentro, fora, articulação, plexo, glândula, órgão interno, tecido, o que quer que seja. Chakra, o que for. A localização da consciência no asana é feita da seguinte forma. Você executa um asana simples. Eu gosto de mostrar sempre o Trikonasana porque ele é o mais simples. Então você faz lá o Trikonasana. Onde você sentiu que esse asana solicitou a sua atenção? Fazendo isto, solicitou minha atenção aqui, ó. Pronto, é para lá que você tem que levar a localização da consciência, a coisa mais simples do mundo, é uma regra geral de localização da consciência. Aí o seu colega ao lado, na mesma aula, com o mesmo professor, faz isto e... aqui, ó, foi aqui que eu senti. Então é para lá que este outro praticante deve levar a sua própria localização da consciência. E o outro? É aqui, ó. Então é para cá que ele tem que levar a consciência. O corpo está informando. O corpo já está dizendo. É essa parte que precisa de atenção. Por que isso? Porque para onde você direciona a sua consciência, para lá vai mais sangue. Produz-se uma hiperemia. Hiperemia, mais sangue, aumenta o calor da região. Aumenta a quantidade de elementos nutritivos do sangue. E uma hiperemia consciente, produzida e mantida, é muito parecida com uma inflamação. O que é uma inflamação? Olha aqui, ficou inflamado, cortei e ficou inflamado. Inflamado, flama, fogo. Ficou o quê? Afogueado, ficou vermelho, ficou um pouco mais altinho, ficou quente. Você põe a mão ali, está mais quente, está inflamado. O que quer dizer isso? Tem mais sangue. Mais sangue que é para poder proporcionar a cura, a regeneração dos tecidos. Então, se você fez este movimento e um músculo desta parte do seu corpo reclamou atenção, sangue nele, concentração de elementos nutritivos, curativos do sangue, para a regeneração dos tecidos.
E se a sua atenção foi chamada deste lado? É aqui que você precisa, por alguma razão, pode ser muscular, pode ser interna. Neste nível você ainda não sabe se essa atenção foi exigida por um órgão interno ou se foi apenas pela falta de alongamento, pelo encurtamento da musculatura. Não tem importância, coloque nesta região. Isto é a localização da consciência. Depois disso, o que é que vem mesmo? Eu estou com uma sensação de que alguns sabem, porque alguns falam e outros não falam. Então, ou estão guardando para si, ou na hora da prova na federação vão deixar escapulir uma dessas coisas. Então, atenção. Quando nós respondemos, ou quando nós ensinamos, ao responder é o mesmo processo de ensinar a alguém, não é? Porque você está tirando de dentro e colocando para fora o conhecimento. Então, inverte o fluxo. O fluxo do aluno é receber, é bem de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. E isso não produz bons frutos em termos de fixação da matéria. A matéria se fixa quando você inverte esse fluxo. Quando, em vez de você receber o conhecimento de fora para dentro, você ensina, você transmite, ou você responde a pergunta. Então você tira de dentro de você um conhecimento que você tem. E às vezes você não sabia que tinha. Mas a provocação do ministrante, a provocação do professor ao fazer aquela pergunta mostra que você sabia. Havia um filósofo grego, já não me lembro mais quem era, se era Aristóteles, enfim, um desses que dizia: nós não aprendemos, nós só recordamos. E isso se encaixa na didática hindu, porque o sistema indiano não é o aluno fazer pergunta, é o professor fazer pergunta. E muitas vezes o professor faz a pergunta e o aluno diz: mas como é que ele me pergunta uma coisa que ele nunca me ensinou? Faz parte do sistema hindu, que afinal tem 5.000 anos. A pedagogia ocidental tem 100 e poucos. A pedagogia oriental tem 5.000. Então eles devem estar com a razão, eles devem saber o que estão fazendo. E de fato, quando eu agarro e pergunto a um de vocês tal coisa, e agora? Dá aquela coisa, aquela aceleração cardíaca e tal, o sangue corre para cá, corre para lá, um pouquinho de adrenalina e sai uma resposta. Se a resposta não sai, é mal, né? Mas quando sai a resposta, esteja ela mais correta ou menos correta, aquela informação se fixou na sua mente. Aquela informação você não esquece nunca mais. O que você precisará, talvez, é aprimorar, dar uma lixadinha, uma polidinha, mas é importante. Por isso eu faço as perguntas para ver se você está atualizadinho. Mentalização. Nós temos um termo que mais ou menos engloba essas duas coisas, que é o Chaitanya. Chaitanya vem de Chit, que é consciência. Lembra-se de Sat, Chit, Ananda. Os três atributos do Atman no Vedanta. Seidade, consciência e bem-aventurança. Ou ato de ser, consciência e felicidade inefável. Você nota que na primeira nós temos vários termos que podem ser utilizados. Seidade, puxa, ninguém sabe o que é seidade. Ato de ser. Ananda, bem-aventurança. Então é uma coisa religiosa. Não, então troca. Felicidade inefável. Uma felicidade definitiva, infindável. Mas Chit é sempre consciência, quer dizer, é muito claro o conceito de consciência em Chit. E de onde vem isto? Vem de Chitta. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Chitta, consciência. Aqui é uma modificação da palavra com o mesmo sentido, o sentido de ter consciência. No caso do Sat, Chit, Ananda, baseia-se no seguinte: quando todo o nosso processo evolutivo ocorreu e nós já atingimos
o estado de liberação, moksha. O que restou quando você já eliminou todas as camadas da cebola, né? Todos os corpos, todos os veículos, tirou tudo, só sobrou ali o que nós chamamos de Purusha, o que o Vedanta chama de Atman, que é a mônada, o ser. Então o que sobrou? Quais são os atributos? Para o Vedanta são esses três. Ele continua existindo, né? Ou não? Sim, continua existindo. Tem consciência, tem que ter consciência, senão o que adiantou? A gente evolui, chega num ponto em que existe, mas não sabe que existe. Não tem consciência, então está morto. Se existe uma vida eterna, é preciso que você esteja lúcido, que tenha consciência de que está vivo. E que seja feliz, porque senão também, para que tudo isso? Para depois, no final da evolução, você não ficar feliz? Então, Sat, Chit, Ananda, seidade, consciência e bem-aventurança. E para o Samkhya é diferente, é completamente diferente. Para o Samkhya, o Purusha não tem atributos. Porque, diz o Samkhya, esses três atributos são fabricados pela nossa mente limitada, pela nossa mente pequena, nossa mente intelectual, tentando racionalizar. E se eu quero vida eterna, eu tenho que estar vivo, né? Tem que existir. Eu quero ter consciência e eu quero ser feliz. Mas, na verdade, algum possível atributo que o Purusha tivesse seria intraduzível por palavras. Então, para o Vedanta, o Atman, a mônada, tem estes três atributos. Para o Purusha, para o Samkhya, o Purusha não tem atributos. Difícil, né? Para que nós possamos compreender esse conceito abstrato. Como é possível que o Purusha não tenha atributos? Ele tem que ter algum atributo. Não tem. Mas não tem por isso. Não tem nenhum atributo que nós possamos traduzir por palavras, que nós possamos explicar intelectualmente. Mas tudo isso foi para quê? Tudo isso para explicar o Chaitanya. De Chit provém, então, Chaitanya, que é tomada de consciência, conscientização, e aí abarca a mentalização também. O que é a mentalização? Bom, nós usamos a mentalização basicamente positiva e negativa, ou seja, uma para estimular e outra para sedar. E isto não é apenas para estimular o corpo, circulação sanguínea, batimento cardíaco ou qualquer coisa assim. Também psicologicamente, emocionalmente, para nos estimular emocionalmente, mentalmente, a produzir mais trabalho, a ser mais felizes, a sair agitando, ou é muito agitado, então nós queremos sedar. Naquele momento precisamos sedar. Utilizamos muito isto com alunos que eram desportistas profissionais, e no processo de volta à calma, ou seja, depois da prática do esporte, quando precisa baixar os batimentos cardíacos, a mentalização sedativa teve um efeito simplesmente extraordinário. Eles conseguiram a volta à calma muito mais rápido do que os outros. E como a velocidade, a rapidez com a qual você volta à calma pode também determinar a sua forma física, a sua boa forma, então esses foram considerados atletas com muito mais boa forma. Ou seja, quando a pessoa não está em boa forma, ela corre um pouquinho, faz um esforço qualquer e depois leva um tempão para se recuperar. Se essa mesma pessoa ou outra fizer lá o mesmo esforço e depois, pronto, parou, pronto. Está ótimo. Já está em forma, já está descansadão. Para mentalização estimulante, nós normalmente usamos a cor alaranjada, mentalizamos alaranjado. E para sedação, nós utilizamos a cor azul celeste. Mas além destas,
nós utilizamos toda aquela quantidade, toda aquela gama de cores disponíveis, frias, quentes, né, todas as tonalidades, combinações, cores primárias, secundárias, utilizamos todas elas. É um processo de estudo das cores, mas que não é cromoterapia. Por que não é cromoterapia? Porque nós não trabalhamos com terapia. O objetivo aqui não é fazer terapia. Mas cromologia, sim, porque nós estudamos o funcionamento, o efeito dessas cores. O que vem agora? Não entendi? Olha, sem bhava, mantra não é mantra. Sem bhava, asana não é asana. Sem bhava, puja não é puja. Sem bhava, esporte não tem valor. Arte não é arte. Trabalho é emprego. Sem bhava, nada funciona. E o que é bhava, afinal? É sentimento. Bhava é aquele sentimento profundo que confere valor, que sacraliza o que quer que você faça. Você já imaginou, você vai namorar sem bhava? Que coisa mais chata. A menina diz, meu filho, não está afim, vai para casa, né? Você vai trabalhar sem bhava. O seu comandante lá, o seu chefe, o que ele vai dizer? Meu filho, você quer emprego ou quer trabalho? Você veio aqui para produzir ou veio aqui para encher o seu tempo? Para só... Você sabe que tem aquelas pessoas que realizam no mundo e tem as outras que são chamadas de enche-mundo. Né? Você tem que saber se você é um enche-mundo ou se você está aqui para fazer alguma coisa realmente. A maioria é enche-mundo. Né? Elas só entram no planeta para encher, para fazer número ali, para servir para as estatísticas e, em caso de guerra, bucha de canhão. Eu sei que você não é assim, né? Nós somos praticantes do método de Rose, ou seja, nós somos aqueles que estão aqui para viver, para realizar, para mudar o mundo, para marcar o planeta e a história com a nossa passagem, com a passagem de cada um de vocês. Pelos seus amigos, seus familiares, suas relações afetivas, seus colegas de trabalho ou de esporte, todos eles vão, quando você passa, você vai deixando um rastro brilhante, uma qualquer coisa assim, como se fosse pó de pirlim-pim-pim, que vai transformando a vida de todos aqueles que travam contato com qualquer um dos nossos alunos ou instrutores do Swastika Yoga. Então pronto. Asana não é uma coisa assim tão simplesinha. O asana é bastante complexo em termos de constituição, mas muito simples em termos de prática. Para praticar é só você ir lá e fazer. Para analisar, tem 3 divisões, cada divisão tem 3 subdivisões. Se você tiver tudo isto, você tem asana. Se você não tiver isto tudo, talvez aí você tenha ginástica, talvez aí você tenha postura e andamento, de etiqueta, talvez você tenha outra coisa qualquer, mas yoga não será. Para ser yoga tem que ter tudo isto aqui. Então aí você pode chamar de asana. Este é um dos elementos. Depois nós vamos ver os outros. Aos pouquinhos, sem pressa, um dia outro, e aí a gente vai montando uma aula balanceada. Vamos ver o que é preciso para que você preencha todos os elementos, todos os requisitos para que você possa dar uma aula e dizer, isto foi mesmo uma aula de yoga, sem mistureba, sem novidades, yoga milenar. O que ele tem de novo é porque as pessoas não conhecem o yoga antigo, então o yoga antigo chega e parece novo, mas é novo só porque a pessoa não o conhece. Mas yoga não comporta novidades, invencionices, misturanças, e você conseguir dar uma aula ortodoxa, aquela aula mais do que clássica, uma aula pré-clássica, pré-védica, pré-ariana, proto-histórica, yoga de Shiva, yoga original, que justamente por ser original detém muito mais coerência, muito mais compromisso com a autenticidade, porque ele é alguma coisa original. O yoga que nós propomos, o yoga que nós professamos,
tem essa grande qualidade. Nós buscamos fazer o yoga como o yoga era, antes do yoga clássico, o yoga primitivo. Um yoga que, tanto quanto eu tenha pesquisado, praticamente está extinto. Mas nós estamos fazendo um trabalho sofrido, nem sempre compreendido, mas muito sincero e muito sério, de resgate da imagem do yoga original, do yoga antigo. Swastika. Boa noite, meu nome é Tatiana Ribeiro e vamos aos recados. Encontro com o Mestre, Maromba 2006. O evento ocorre de 4 a 6 de agosto, somente para instrutores. Informações na Unidade Jardins, 11 3081 9821. 8º Festival Internacional de Yoga de São Paulo, dias 18, 19 e 20 de agosto. Faça sua inscrição na sua escola. Informações 11 5042 0259. E agora nós estamos aqui com a banda Shivaratri, né? Então, vamos começar. Olá, Tati, eu sou o Charles, percussionista da banda. Na verdade, estão faltando 2 integrantes ainda. E esse é o... Boa noite, Tati. Boa noite, pessoal aí que está assistindo. Eu sou o Johnny, DJ da banda Shivaratri. Boa noite. Eu sou o Walter, sou percussionista e faço backing vocals. Bom, então eu queria que vocês falassem um pouquinho como surgiu a ideia da banda. Olha só, Tati, uma vez a gente estava na Semana Internacional de Yoga de São Paulo e convidaram um grupo de instrutores para a apresentação de mantras. Naquela apresentação, que eram 17 integrantes, sobramos eu e o Walter, daí convidamos o Léo, a Evelyn e o Johnny, e aí criou-se o que é o Shivaratri hoje. E qual é o tipo de som do Shivaratri? O Walter pode explicar. Obrigado, Charles. Obrigado, Tati. Bom, o Shivaratri, a proposta é fazer os mantras com uma roupagem moderna, ou seja, a gente agrega bastante elementos de música eletrônica, de rock, e faz um som bem dançante. Então, a ideia é que cada apresentação do Shivaratri seja mesmo uma verdadeira festa. Então foi aí que o Johnny começou a participar da banda. Exatamente. Eles foram me buscar lá em Curitiba. Estava numa fase da minha vida morando lá. Já trabalhava com música eletrônica. E aí foi incorporado, surgiu a ideia aqui em São Paulo, numa das minhas vindas. E tanto que o projeto acabou me trazendo para cá de volta. Voltei para minha cidade, estou adorando. Estamos tocando para frente agora. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o CD de vocês. Olha só, assim que caiu essa química dos 5 integrantes, o Groove Studio ouviu uma demo nossa e convidou para a gente gravar. Fomos para Bahia, ficamos em imersão uns 8 dias, 9, 10 horas fazendo mantras. E aí depois trabalhamos com um músico da banda da Rita Lee, que ele fez a produção musical. E daí agora acabamos de lançar o CD em Florianópolis e agora temos o lançamento do CD no Namata Café no dia 17/7. Você está convidada. Obrigada. E tem mais algum show marcado? Olha, nós temos sim, temos no Festival Internacional de Yoga de São Paulo e tem um show para ser agendado agora na Europa e também na América Latina. Olha que legal, está crescendo então a banda. É uma proposta nova, né? Como o Walter falou, unir mantras, que é uma coisa tão ancestral, tão rica, forte. E também não é mantra qualquer, assim, são mantras shivaístas e são feitos por instrutores de Swastika. Então, o sânscrito, a entonação, a energia é a energia correta, não é mantra assim, de músicos que tentam trabalhar em cima dos mantras. Com uma pegada rock and roll e muito som eletrônico. Isso é novo, realmente é uma coisa nova. Então tem muita gente interessada nos shows. Eu posso passar, Tati, o contato para show? Isso, eu já ia pedir para vocês deixarem o contato para o pessoal de casa. Ah, que bom. Então é producal@shivaratri.net. Vou repetir, posso? producal@shivaratri.net. Bom, gente, então muito obrigada pela participação de vocês e boa noite. Nós que agradecemos.